Bom dia. Inicialmente, eu quero agradecer esse espaço criado, que identifica como representativo de um contexto universitário do qual eu participei, né? E, em particular, na coordenação do curso de filosofia. Inicialmente, eu quero contextualizar que esta reflexão expositiva ela se originou de um diálogo informal na internet com o Ciro, secretário da coordenação do curso, e eu desejaria aprofundar, aceitei o desafio, que eu acho muito interessante, e antes de abordar a questão central do que nós pretendemos definir, eu desejaria, primeiramente, antes de atacar a questão, contextualizar esse registro histórico. Para isto, eu quero informar que eu entrei na UF em 1985 e me aposentei em 2015, né? Durante todo esse período, os 30 anos de UF e 3 meses, nós trabalhamos no tronco da disciplina Metodologia da Pesquisa. E no interior, ou Metodologia Científica, com alguns desdobramentos. Por exemplo, MTP, Técnicas de Pesquisa em Economia. E, ao todo, a minha trajetória, eu terminei trabalhando em 15 cursos, 15 ou 16 cursos distintos na UF, quase todos na área de humanas, com exceção o curso de enfermagem na área da saúde. Antes de iniciar a nossa questão central, eu pretendo, a questão central desta exposição, eu pretendo focar objetivamente no resgate histórico desde o início da proposta de trabalho, né? E que resgate histórico é este? Inicialmente, em 1985, num trabalho pioneiro, né, nós conseguimos implantar a ideia inicial, aonde nós colocamos a primeira turma e que foi registrado num encontro, num jornal da UF, de Uberlândia, debates, movimentam cursos, alunos de 3 cursos na UF. Posteriormente, a proposta de trabalho foi crescendo, foi tomando novas diretrizes. Isso não quer dizer que não havia resistência. Elas existiam e eram imensas, né? E, posteriormente, com a proposta de trabalho, nós conseguimos um grupo aliado, localizado na escola básica, na ESEBA, aonde nós conseguimos manter, por um bom tempo, um intercâmbio permanente com a ESEBA. E a prova disto, eu achei o intercâmbio, né, o folder do intercâmbio, 5º intercâmbio de pesquisa científica, NEA, ESEBA, GEM, DEFIL. Posteriormente, a dimensão da proposta de trabalho tomou uma diretriz tal que a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, na gestão do professor Nestor, solicitou, através da Pró-Reitora Lília, solicitou uma implantação no interior da Pró-Reitoria, e que nós terminamos fazendo um curso direcionado para os técnicos administrativos da UF, chamado, que se transformou e criou o Núcleo de Estudos da PROE, né? Nesse sentido, nós estávamos numa via bem significativa do trabalho, só que
Durante todo o processo da graduação, em função da essência da proposta de trabalho, nós entendemos que é oportuno, neste momento, apresentarmos a questão básica, a questão central de toda a nossa proposta, né? Nesse sentido, qual era a essência da proposta de trabalho que nós desenvolvíamos, né? E que criava duas atitudes. Uma atitude de concordância, uma atitude de participação e uma segunda linha de trabalho, que era a tentativa de resistência, né? Nesse sentido, vamos investir em cada uma das propostas de motivação e de resistência. Inicialmente, a essência da nossa proposta de trabalho residia na palavra-chave, na palavra básica, motivação intrínseca. O que é que isso significava? Quando o aluno vai fazer pesquisa, quando ele se interessa por uma determinada temática investigativa, ele precisaria ter, e eu deixava isso bem claro, uma questão básica, a motivação. Se você não tiver motivação, você não caminha. Por exemplo, muitos alunos chegavam e perguntavam: professor, meu pai mandou estudar isso, o que é que o senhor acha? Minha mãe pediu para eu estudar isso, meu irmão pediu para eu fazer isto. Eu dizia: olhe, não é o seu pai que vai fazer o trabalho, não é a sua mãe que vai fazer o trabalho. Quem vai se dedicar, quem vai cair, quem vai se envolver com o trabalho é você. Portanto, se você não tiver dentro de você a empolgação, você não vai caminhar. Nos primeiros obstáculos, nas primeiras dificuldades, quando existe a ausência da motivação, você não avança. Nesse sentido, nós temos duas grandes vias, conforme já falei: o pessoal que aceitou a motivação e o pessoal que resistia à palavra-chave, que era a motivação. Como nós lidávamos com isso? O povo que tinha motivação, e eu estou me lembrando agora de um fato curioso que aconteceu, né? Eu estava com 2 anos, 3 anos, mas eu acho que eram 2 anos. E eu estava passando do Parque do Sabiá e tinha um sebo. E eu entrei no sebo de uma maneira despretensiosa, achei interessante e fui conhecê-lo. Ele, na hora que eu entrei, uma moça, uma jovem, se dirigiu a mim e comentou: professor, eu não escutei a sua recomendação, olha onde é que eu estou. Eu entrei em estado de choque na hora, pela confissão, pela declaração que ela fez. Eu fiquei assim, sem palavras diante da situação, né? Eu perdi o controle do contexto que eu estava enfrentando. Foi algo assim que me impressionou. Não sei o nome da pessoa, não tenho conhecimento dela, nunca travei nenhum contato. Apenas escutei essa confissão pública e objetiva que ela fez. Alguns anos depois, já estava com uns 15 anos de UFO, por aí mais ou menos, e eu estava numa festa no Praia Clube, e no intervalo, eu estava indo para um determinado local, e uma pessoa me chamou: professor Cícero. Aí eu não sabia quem era, só escutei de onde veio o som, e eu fui em volta, percebi quem era e fui. Ele se identificou, ele disse: professor Cícero, eu sou seu ex-aluno das suas primeiras turmas que o senhor teve aqui. Eu fui aluno da Contábeis, posteriormente eu fui fazer administração e eu entendi toda a sua proposta. Fui fazer mestrado, fiz doutorado e hoje eu sou professor universitário. E eu quero colocar tudo isso porque eu devo essa proposta
a sua primeira, nas suas primeiras turmas de aula aqui na UFO. Ele se identificou que ele trabalhava na Universidade, parece que do SESC, não me lembro mais. Inclusive, coloquei na reunião do departamento do interesse dele em fazer um intercâmbio. Porém, não sei se ele enviou, não sei se foi bloqueado, enfim. Esses dois detalhes mostram pessoas que descobriram o seu potencial ou resistiram ao seu potencial, tá certo? Por exemplo, alguns exemplos bem objetivos que nós podemos conviver com eles. Certa vez, né, eu estava dando aula numa determinada turma e sempre no final da aula eu chamava o pessoal para conversar. Só que nesse diálogo, nessa conversa de orientação da monografia, tinha uma moça que só assistia, só ouvia. E quando estava faltando mais ou menos um mês, ela só ouvia e não participava de nada. Ela só dava a presença de ouvir o que nós discutíamos. No final faltando um mês para a conclusão o curso era anual, ela chegou para mim e disse: professor, eu posso fazer o que eu quiser? Eu digo: pode, não tem nenhuma predeterminação no seu interesse. Tudo bem. Só um pequeno detalhe dessa moça, ela devia ter 1,90 m, mais ou menos. Quando ela entregou a monografia, não me explicou nada do que ela queria fazer. Ela tinha incorporado a metodologia, só que não tinha explicitado qual era o interesse dela. Daí a razão pela qual eu falei que ela tinha 1,90 m. Ela fez uma monografia sobre voleibol, aonde ela tinha sido jogadora de voleibol. Simplesmente, se eu tivesse condições, publicaria. Se eu tivesse vínculo com alguma editora, eu publicaria a monografia que ela apresentou de 100 e poucas páginas. Algo impressionantemente admirável, né? Depois, aqui eu me encontro com ela pela internet, né? Mas foi um trabalho brilhante, tá certo? Uma segunda pessoa que entendeu a proposta da essência da metodologia, que era motivação intrínseca. Ela pertence a cada um. Ninguém compra, nem ninguém dá a ideia principal. A segunda proposta tem a ver com uma determinada moça que tinha uns 30 e poucos anos, não passava de 35, e veio querer manifestar o interesse dela em mexer com a temática gravidez na adolescência. Eu perguntei para ela por que a temática gravidez na adolescência. Ela disse que a filha estava na adolescência e ela tinha medo da filha engravidar. E ela queria dar uma orientação para isso. Tá bom. Só que eu tentava mostrar, como mostrei para muitos, que o problema dela não era a filha dela. Ela tinha engravidado na adolescência. Ela estava procurando um espelho. Ela estava procurando se encontrar, né? E, neste sentido, são dois exemplos fabulosos. Essa moça fez uma monografia de 200 páginas, ela participou de um centro de adolescentes grávidas na UFO, com um professor lá da medicina. Posteriormente, ela entrou no mestrado, quando ela acabou o curso dela, entrou no doutorado e hoje ela é professora da UFO. Tá aí ela que pode dar esse depoimento. Outra monografia originada, oriunda da motivação que merecia ter uma publicação. A quantidade de adolescentes que ela investigou, arrepiante. Tá certo? Bom, uma terceira
que eu acabo de descobrir recentemente, ficou na biblioteca também de um determinado curso da Humanas, claro. Ela ficou comigo umas 3 horas na biblioteca, discutindo as temáticas que ela desejaria estudar. Eu mostrei para ela que ela não queria estudar nenhuma daquelas temáticas. Todas as temáticas tinham uma mensagem interna. Que mensagem interna era esta? A violência contra a mulher. E ela entrou em estado de choque. Inclusive disse, olha, meu braço já foi quebrado por conta da violência no interior da minha casa. Ela acabou, fez uma monografia fantástica, impressionante, de 200 páginas também. Posteriormente, ela não entrou na carreira universitária, entrou na carreira da rede estadual. Recentemente, eu me encontrei com ela na internet e, para surpresa minha, tudo aquilo que ela tinha feito no passado, hoje ela estava fazendo o curso de psicologia. Então, você veja que, na verdade, quando a gente estimula a pessoa a procurar a sua motivação interna, ela vai mais longe. Volto novamente à proposta do curso do Núcleo de Estudos da ProRede. Tem um destaque nessa turma, né? Foram 7 ou 8 trabalhos, não me lembro mais, e entre todos excelentes trabalhos, umas 4 ou 5 médicas, uma professora de educação física, uma farmacêutica, etc, etc. E uma das moças que fez da educação física, ela era formada na área, porém nunca tinha exercido, porque ela era funcionária pública, inclusive da UFO. Posteriormente, ela se envolveu com a proposta, percebeu a ideia, e posteriormente, essa moça entregou uma monografia de 200 e poucas páginas. Ela fez um diagnóstico da UFO, no sentido das pessoas que estavam no sedentarismo. E o que mais chamou a atenção na proposta dela, que repercutiu de uma forma muito intensa. Por exemplo, os 2 casos que ela identificou no departamento de filosofia, na época departamento, não era de instituto, ela identificou 2 potenciais sedentarismos. Os 2 foram a óbito, por conta justamente de problemas vinculados ao sedentarismo. Entretanto, a história da vida da gente, ela é cheia de armadilhas, cheia de estratégia. Ela também teve um problema grave de saúde que a levou a óbito, né? Ou seja, aquilo que ela estudava tinha um espelho nela. Aquilo que ela percebia no outro, ela enxergava nela mesma. Só que não se autossuperava. Então, do modo geral, de uma maneira mais concreta, essa diretriz, não é, mostra, por exemplo, um sucesso tremendo, e aqui eu posso identificar, quando eu dei 3, 4 anos de aula na psicologia, foi um laboratório tão fantástico que, alguns anos depois, um dos alunos que estava chegando de doutorado na Itália veio me dizer, professor, naquela sua turma somos 12 doutores, inclusive 2 recentemente defenderam, e 6 voltaram para o curso. Então, o grande investimento, todo o investimento da proposta residia, e daí você ter 2 grandes posicionamentos do corpo discente contra a minha pessoa. Ou me amava, ou me odiava. Os que me amavam é que tinham percebido a essência da proposta, ou seja, eu não trazia uma receita para ninguém fazer. Ele tinha que descobrir esse potencial. E essa motivação interna, como eu colocava para o pessoal,
Se você não descobrir, não vai ser de fora que você vai perceber. Não vai ser de fora que alguém vai ter a percepção. Por exemplo, a última pessoa que eu descobri dentro dessa proposta, ela foi aluna da música, estava faltando 6 meses para concluir o curso de música e ela largou. Não é? Eu fiquei impressionado com aquela determinação, mas ela largou e foi para Goiânia fazer o curso de musicoterapia. Ela, durante a sua postura, ela veio, trabalhou comigo com iniciação científica, ela veio com uma proposta, ela despertou para uma proposta na área de musicoterapia, e ela foi para a Federal de Goiás. Eu sugeri para ela que ela concluísse o curso antes dela ir para lá. Faltavam 6 meses. Eu achei aquilo de uma ousadia, de uma coragem impressionante. Ela foi para Goiás, fez o curso de musicoterapia. Eu não sabia mais nada da história dela e, recentemente, acabei descobrindo pela internet também. Ela fez musicoterapia lá, fez mestrado, está no doutorado e está desenvolvendo um trabalho de tudo aquilo que ela havia despertado na história de vida dela, na história da escolha profissional dela. Então, eu sempre trazia uma mensagem para elas, né? Para todo o pessoal, dentro da escolha intrínseca de cada um. Eu sempre dizia a seguinte premissa: eu minto para você, eu minto para o mundo, mas para o meu próprio corpo eu não minto. Então, a origem da doença, ela se materializa no corpo, no somático. Em função disto, dessa história desenvolvida através da disciplina, eu fiz uma grande descoberta que eu não procurei. Foi feita a descoberta, né? Esse pessoal que tinha resistência passou a me dar uma nova temática de estudo, né? Por exemplo, um dia eu cheguei na sala de aula, uma turma noturna, e a aluna, ao invés, até hoje eu não me esqueço disso, a aluna, ao invés de estar sentada nas cadeiras, ela estava sentada no chão. E eu perguntei por que ela estava daquele jeito. E ela foi desabafando e falou um pouco da autoestima dela. E, ao longo dos casos que nós evoluímos, eu saquei, assim como elas e eles me passavam mensagens, os que tinham e que tiveram resistência sobre a proposta, eles me mandaram uma mensagem significativa, que eu fui amadurecendo ao longo do tempo. E que mensagem foi essa? Eu percebi que, na proposta dos que fazem resistência, havia uma grande mensagem significativa deles. A relação da emoção com a dor, a relação do sofrimento com a dor que ele cultiva. E, nesse sentido, essa resistência dos alunos, ou desse grupo que não aceitava a proposta da motivação intrínseca, eu fui despertado. Ninguém me deu a receita. Eu fui despertado para uma palavra-chave: a origem do câncer. E isso tem a ver também, né, com um laboratório individual que eu tive com uma ex-aluna, que nós discutíamos a motivação dela pela escolha temática dela. Ela estava prestes a ir a óbito. Entretanto, quando ela descobriu essa diretriz nova, motivacional, ela se aprofundou na temática,
ela foi adiante e ainda chegou a sobreviver 10 anos, mais ou menos. Tudo que era congresso, tudo que era disponível para ela ir, eu a levava. Ela mesma dizia, eu nasci de novo. Em função dessas experiências históricas de resistência, eu despertei para essa temática chamada a relação entre as emoções e o câncer. Daí a razão pela qual hoje é o foco do meu trabalho, aonde eu estou indo aos congressos brasileiros, latino-americanos e europeus, Espanha e Portugal, apresentando registros memorialistas de pessoas, de pacientes oncológicos que tiveram esse problema na sua vida e foram direcionados para uma obra, para uma diretriz textual, onde eles registram, onde eles documentam a experiência deles com a patologia. Hoje, eu estou mais ou menos com 60 livros, onde já fui com os 15 a congressos, só para contextualizar. Por exemplo, já fui a congresso com a filha do Pelé, que escreveu um livro sobre a dor dela do conflito com o pai. Já fui a um congresso com o registro memorialista do Pedro Collor, que foi também a óbito, conforme nós temos conhecimento. Quando eu cheguei em Portugal, na livraria mais forte de lá, Bertrand, e eu expliquei à moça a temática que eu tinha interesse. Quando eu acabei de explicar, ela se virou e pegou na livraria dela 6 livros. Em Portugal, virou uma gripe, essa tendência histórica de descarregar na temática a sua história de sofrimento. E tudo isso que eu percebi, o que estou percebendo hoje, se originou lá da resistência dessas pessoas que tiveram essa vivência emocional com o sofrimento, com a dor. Para fechar essa nossa conversa, eu me lembro de algumas vezes que alguns alunos me apertavam, né? Alguns alunos e algumas alunas me pediam, professor, por que o senhor está estudando essa temática? Eu estou estudando a temática na época do problema do poder local, da elite do meu estado. E eles sempre perguntavam. Eu digo, olha, eu venho de uma origem humilde. E o que eu estou estudando? O poder desse povo que pertence à elite, pelo fato de que eu não participo dessa camada da sociedade. Então, tudo o que nós fazemos, se nós procurarmos a essência da motivação interna, nós vamos mais longe. Nós vamos caminhar de uma maneira mais motivante. A palavra é essa. Quem não tiver motivação na sua história de vida pessoal, por exemplo, na primeira dificuldade, desiste. Na primeira dificuldade, arranja um responsável pela dificuldade. Enquanto que quando você tem motivação interna, você caminha e você vai mais longe. Tá certo? Sintetizando, quero aproveitar para concluir tudo isto, para agradecer ao desafio do Ciro, que se eu não tivesse motivação, nós pensávamos 10, 15 minutos, já estamos indo a 30, né? E agradecer ao Ciro por este desafio, né? Que vai ficar documentado. Muitos vão ouvir e vão tirar as suas conclusões internas, tá certo? Ciro, muito obrigado pela proposta e vamos em frente.